Olá, amados, a paz do Senhor. Mais uma vez aqui, missionário Darison, diretamente de Macapá, estado do Amapá. Estou gravando mais esse vídeo com uma mensagem que vai ser publicada aí nas redes sociais, mais precisamente no YouTube. Queria pedir que os amados irmãos compartilhassem esse vídeo, não para minha glória, mas sim para que as pessoas ouçam a palavra de Deus. É uma dúvida, com certeza, que vai ser tirada de muitas pessoas que já ouviram essa mensagem, mas de outra forma, de uma forma até errada. Eu estive examinando as escrituras sagradas, eu pude ver que essa mensagem ela já foi pregada por muitas pessoas. Eu já ouvi muitas mensagens e por isso eu resolvi tirar essa dúvida, porque muitas pessoas pregam essa mensagem da forma errada, que é sobre o povo que entrou na Terra Prometida. Eu queria ler com os amados irmãos aqui alguns versículos, alguns capítulos da Bíblia, para que nós venhamos tirar essa dúvida. A primeira palavra que eu quero ler está no livro de Números, no capítulo 14, e a partir do versículo 20. Vamos ler só um trecho, eu creio que os irmãos vão entender. A palavra de Deus fala assim: o castigo dado por Deus. Esse castigo que Deus deu, onde Deus falou com Moisés, foi para o povo. Aquele povo que saiu do Egito, aquele povo que viu os milagres que Deus fez, as maravilhas que Deus operou no Egito, mostrando para eles que Ele era Deus, que Ele tinha todo o poder, que Ele tem todo o poder. Deus mostrou para Faraó, para aquele povo do Egito, aquela raça incrédula, que Ele tinha todo o poder, que Ele tem ainda todo o poder e sempre vai ter. Só que aquele povo, o povo de Israel, que estava ali sofrendo, sendo humilhado, com tudo isso que Deus fez, eles não. Quando chegaram no deserto, eles ficaram murmurando, falando mal de Moisés, de Arão, da família deles. E eu queria ler com os amados irmãos para entender. Os irmãos vão começar a entender um pouco de as pessoas que realmente entraram. Porque tem muitos que pregam que só Moisés, que só Josué e Caleb foi quem entrou na Terra Prometida, mas isso não é verdade. Teve uma pessoa que discutiu comigo assim, eu deixei ele falar e depois eu fui levei a Bíblia para ele e mostrei que ele me disse que foi só Josué e Caleb que entraram na Terra Prometida. E eu estava lendo a Bíblia para ele em várias passagens, em vários capítulos, e ele estava insistindo naquele erro. Então eu sei que tem muitas pessoas que ainda acham dessa forma, mas eu quero tirar essa dúvida. Então leia lá comigo, Números capítulo 14, versículo 20. A palavra de Deus diz assim: tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Deus estava falando para Moisés que, como Moisés intercedeu pelo povo, Deus perdoou, né? Muitas vezes. Agora o Senhor diz: porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Olha quando Deus fala no versículo 22, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram já à prova 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Agora perceba o que a palavra do Senhor diz. Nenhum daqueles que viram os milagres que Deus fez no Egito. Deus estava falando, nenhum daqueles que viram, que saíram do Egito. Somente Josué e Caleb eram os que tinham perseverado no meio daquele povo. Nem Moisés entrou. Nem Moisés, porque ele desobedeceu uma ordem de Deus. Então veja que Deus está falando
que aqueles que saíram do Egito, nenhum iriam entrar, somente Josué e Caleb. Aí, novamente aqui eu trazer mais um versículo, em outro capítulo agora, em Números, capítulo 32, e a partir do versículo 11, 12 e 13. E a palavra do Senhor vai confirmar para a gente. Como Deus falou lá no livro de Números, no capítulo 14, versículo 20, daqueles que saíram do Egito, que viram os milagres, que viram a glória de Deus se manifestar, o poder de Deus, eles não iriam entrar. Deus falava com Moisés que eles não iriam entrar na terra prometida. Agora Deus está confirmando as pessoas que iriam entrar, que entraram na terra prometida. No capítulo 32 e no versículo 11 fala assim, vamos lá fazer a leitura. Certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Êxodo Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Amém? Agora você pode ver que Deus falou assim, daqueles que saíram do Egito, só Josué e Caleb iriam entrar na terra prometida, daqueles que saíram do Egito. Mas aqueles de 20 anos para cima não iriam entrar. Os que tinham mais de 20 anos, só Josué e Caleb, iriam entrar na terra prometida. E os demais que iriam entrar eram os de 20 anos para baixo. Creio que você esteja entendendo. Somente entrou aqueles de 20 anos para baixo. Dos que tinham mais de 20 anos, só Josué e Caleb foram os que entraram na terra prometida. Mas ainda vamos ver mais coisas, em nome de Jesus. Agora nós vamos ver no livro de Josué, no capítulo 6, e a partir do verso 22, onde Deus fala de Raabe. Raabe é aquela prostituta, todos já ouviram uma mensagem sobre Raabe, que ela acolheu os espiões na sua casa. E a palavra de Deus vai falar que quando Josué ele mandou os espias lá, ele mandou que eles poupassem a vida de Raabe e a família de Raabe, porque eles tinham feito uma promessa para ela, eles tinham feito um juramento. Então aqui no capítulo 6 de Josué e no verso 22, a palavra de Deus fala: Raabe é salva. Vamos ler para nós entender melhor. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens e os espias e tiraram Raabe e seu pai e sua mãe e seus irmãos e tudo quanto tinha tiraram, também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Então você vê que juntamente com Josué, Caleb e os que tinham de 20 anos para baixo, foram os que entraram na terra prometida. A família de Raabe entrou na terra prometida. A Bíblia fala que eles habitaram junto com o povo de Israel. Quem era o povo de Israel? Foi aqueles que, quando o povo saiu do Egito, que vieram para o deserto, eles tiveram filhos, nasceram, entende? Porque quando Moisés mandou eles espiarem a terra prometida, no caso Jericó, eles estavam no deserto de Parã. Eles estavam ali, não muito perto, não muito longe da terra prometida.
Então era para eles terem passado menos tempo, mas devido à desobediência deles, devido à rebeldia, à murmuração, à falta de fé deles, porque tudo que Deus fez no Egito, provando para eles que Ele era Deus, que Ele estava com eles, quando os 12 foram lá, só Josué e Caleb trouxeram uma notícia boa. Os outros 10, vieram para desanimar o povo, dizendo que o povo daquela terra era mais forte que eles, era mais poderoso. Então eles estavam fazendo o quê? Menosprezando o poder de Deus. E automaticamente eles estavam se rebaixando para aquele povo daquela terra. Eles estavam esquecendo que o mais poderoso, todo-poderoso era Deus que estava com eles. Então eles não prestaram atenção nesse detalhe, eles não se atentaram para Deus, dizendo que aquele povo daquela terra era mais forte. Mas aquele povo não era mais forte do que Deus. Aquele povo perto de Deus não era nada. Tanto é que Deus destruiu aquele povo, deixou que o povo de Israel prevalecesse. Aqueles que obedeceram, aqueles que nasceram no deserto, aqueles que tinham menos de 20 anos para baixo, porque os de 20 anos para cima ficaram tudo no deserto, morreram tudo. E dos que tinham de 20 anos para cima, só Josué e Caleb. Caleb provavelmente ele devia ter entre uns 38 a 40 anos, provavelmente. Então nós vemos que Deus é poderoso, Ele operou o milagre e Ele fez com que aquele povo herdasse a terra. Então fique sabendo que Josué e Caleb entraram na terra prometida, mas com eles entrou a família de Raabe e também aqueles que nasceram no deserto, que tinham de 20 anos para baixo. Então que você fique agora sabendo. Leia as escrituras. Aqui, o versículo aqui é muito importante, quando fala de Raabe, porque vai tirar uma dúvida de muita pessoa, de muita gente. Você que não gosta de ler a Bíblia, leia a Bíblia, não fique só assistindo vídeo na internet, porque isso pode te enganar, isso pode tirar a tua atenção. Então, tem um cara aí, um tal de Eli Soriano, pastor aí que veio lá das Filipinas, que está pregando contra o dízimo. Então, se você for assistir esses vídeos, você não examinar as escrituras, você vai ver, você vai até achar que ele tem razão, mas ele não tem razão, ele está enganado. Ele está tirando a atenção do povo, tentando enganar o povo, para que o povo não alcance as vitórias. Isso é coisa do inimigo, coisa do maligno, trazendo essas pessoas para enganar você, para que você não receba a sua vitória, você não receba a sua bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, leia a Bíblia, leia as Escrituras Sagradas, que assim você não vai ser enganado, porque a Bíblia é o nosso mapa, a nossa bússola, ela que nos guia, o nosso GPS, ela nos ensina por onde o caminho que nós temos que andar. Porque se você lê a Bíblia, ninguém vai poder te enganar. Quando alguém vem com uma conversinha, um papo furado pro teu lado, falando coisa que não está lá na Bíblia, você já vai saber responder porque você leu a Bíblia. Agora, se você não lê, você vai ser enganado. Fácil. Certamente você vai ser enganado. Então, eu queria deixar essa mensagem. Grave no seu coração. Leia a palavra de Deus. Se você não sabe, pergunte para alguém. Peça orientação de alguém. Alguém vai te orientar e Deus ele vai te abençoar. Eu desejo para você toda sorte, toda paz, todo amor no coração e que você tenha sempre fé para acreditar em Deus. Que o Senhor possa aumentar, multiplicar a sua fé e a minha. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu queria agradecer. Agora são exatamente quase 11 horas da noite. Estou aqui gravando esse vídeo para que pessoas venham ouvir, pessoas venham contemplar a glória e o poder de Deus. Amém? Então agradeço por isso, agradeço primeiramente a Deus e a todos que vão ouvir esse áudio, esse vídeo, que vão ver, que você compartilhe, porque é a mensagem de Deus, não sou eu, é a palavra de Deus. Sou apenas um instrumento de Deus para chegar até você. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.